Já dizia Edna Moda: quem vive de passado é museu, o futuro a gente faz agora. Mas nesse vídeo a gente vai fazer exatamente isso: revisitar tecnologias, lugares e itens do dia a dia com os quais todo mundo está familiarizado, para ver como eles se transformaram muito além do reconhecimento ao longo do tempo, desde os primeiros telefones e fones de ouvido, até a aparência original bizarra de frutas. Aqui estão coisas que originalmente tinham aparências totalmente diferentes. Carrinhos de bebê. Bebês são caros. Nos Estados Unidos, para ser preciso, eles custam cerca de $18 mil. Isso é referente às despesas hospitalares para ter um bebê, não literalmente para comprar um. Bom, mas de qualquer forma, se você tá pensando em ter um bebê, há chances de que você precise de um carrinho de bebê. E embora todos os tipos de carrinhos estejam disponíveis agora, o conceito original era bem diferente. Lá atrás, os pais não tinham muitas opções para transportar os seus pequenos terrores além de carregá-los, talvez num cesto ou usando um pano. Até mesmo a nossa velha conhecida Maria usava um pano para carregar o bebê Jesusinho, pelo menos segundo uma pintura de 1306 de Giotto. Mas uma série estranha de eventos uma hora levaria à invenção inesperada do carrinho de bebê. William Kent foi um arquiteto britânico do século XVIII e designer de móveis. Naquela época ele era uma grande influência, tanto que as pessoas o contratavam frequentemente para projetar todo tipo de coisas. Em 1733, o terceiro Duque de Devonshire contratou William para projetar um dispositivo de transporte para divertir os seus filhos enquanto estavam em movimento. Para isso, William criou um carrinho de 4 rodas puxado por uma cabra. Seria isso um cabrinho de bebê? Surpreendentemente, apesar da precariedade de permitir que um animal de fazenda puxasse seu filho, essas carroças de cabra se tornaram muito populares entre a alta sociedade. Claro, crianças e cabras são uma mistura adorável, mas eu consigo imaginar algumas confusões sérias acontecendo sem a supervisão de um adulto. Por isso, é bom saber que na década de 1830, o fabricante de brinquedos americano Benjamin Potter Crandall criou um design mais seguro, controlado pelos pais e sem cabras. Embora essa e outras adaptações posteriores, que vieram a ser conhecidas como perambuladores, certamente tenham facilitado muito viajar com um bebê, inicialmente não foi uma escolha popular fora das classes mais altas. Foi preciso que a influente Rainha Vitória comprasse um em 1847 para que os carrinhos de bebê se tornassem amplamente populares, e a partir daí foi um caminho tranquilo, até que os humanos começaram a colocar chihuahuas em carrinhos. Que humilhação, cara, os bichos são descendentes de lobos, pelo amor de Deus, vamos manter o respeito, né? O telefone. É difícil imaginar um mundo sem telefones. Na verdade, nesse momento, 91,4% da população mundial possui um telefone celular. Além disso, pesquisas indicaram que, em média, nós passamos cerca de 1/3 das nossas horas acordadas nesses aparelhos malditos. Então, a quem a gente deve o prazer? Ou melhor, quem é o culpado? Tudo começou com copos e barbante. Todo mundo sabe que 2 copos ou latas unidos por um pedaço de barbante tenso podem transmitir som. Isso funciona porque a voz da pessoa que fala faz o copo vibrar, e essas vibrações viajam ao longo do barbante esticado, induzindo a mesma vibração no outro copo, replicando assim o som original. Surpreendentemente, esses tipos de dispositivos foram encontrados em formas muito mais básicas desde o século VII no Peru, construídos de cabaças e barbante. E embora isso pareça uma diversão juvenil, a ideia simples de enviar informações sonoras através de um fio inspiraria uma nova tecnologia: o telefone. Os inventores sabiam que a comunicação à distância poderia ser alcançada se usassem esses mesmos princípios em uma escala muito maior. Mas em vez de usar barbante, uma série de inventores geniais acabou descobrindo que o som poderia ser convertido em um sinal elétrico e transmitido por um fio de metal. A ideia estava lá, era só uma questão de quem conseguiria fazer isso primeiro. E em 1876, Alexander Graham Bell inventou oficialmente o telefone. Ao contrário do seu telefone atual, que provavelmente cabe confortavelmente na palma da sua mão, o telefone que Bell desenvolveu após várias iterações era um trambolho, composto por 2 partes, um transmissor e um receptor. O transmissor tinha uma peça cilíndrica, que você pode imaginar como o copo. O usuário falava nisso e a sua voz criava ondas sonoras, fazendo um diafragma interno vibrar, o que por sua vez fazia vibrar um ímã dentro de um cilindro de ferro. Isso gerava um sinal elétrico, que viajava pelo fio e magnetizava uma bobina no receptor, vibrando o outro diafragma e replicando as ondas sonoras
caras originais na ponta receptora, e assim a telecomunicação foi tornada possível. Ao longo dos anos, graças à tecnologia em constante desenvolvimento, o design do telefone foi simplificado e passou por mais mudança de aparência do que a Madonna. Agora, Bell pode ter descoberto a telecomunicação, mas quem é responsável pelos smartphones? E quando exatamente o primeiro smartphone apareceu? Geralmente a ideia é acreditada à IBM, que em 1994 criou o Simon. Embora o termo smartphone ainda não tivesse sido cunhado, a IBM rotulou seu dispositivo como um comunicador pessoal. Isso reunia todos os elementos essenciais de um smartphone, como chamadas, e-mail, calculadora, calendário e um relógio mundial, tudo facilitado por uma tela sensível ao toque e uma caneta stylus. De muitas maneiras, o Simon mostrava uma tecnologia muito à frente do seu tempo, mas infelizmente ele não vendeu muito bem. Apesar de conter muita tecnologia, custava incríveis $900 e tinha uma vida útil de bateria de apenas 1 hora, o que o tornava impraticável para a maioria das pessoas. Por isso, foram vendidas apenas 50.000 unidades e ele foi retirado das prateleiras após apenas 6 meses. Parece que um telefone com tela sensível ao toque simplesmente não empolgou as pessoas em 94. Elas estavam mais interessadas na tecnologia revolucionária dos celulares flip. Eles até que eram bem divertidos. Logotipos. Toda boa marca precisa de um bom logotipo, e ocasionalmente as marcas podem ajustar os seus para atrair o olhar moderno, coisa que eu sei muito bem como é que é. Mas aqui a gente vai olhar para alguns logotipos que mudaram muito além do reconhecimento. Primeiro, dá uma olhada no logotipo do McDonald's. A empresa começou em 1937, quando Patrick McDonald abriu uma barraca de cachorro-quente e hambúrguer chamada Air Dome. Mas em 1940, os seus filhos Maurice e Richard assumiram e renomearam para McDonald's Barbecue, que era representada por esse logotipo. Percebendo que as vendas vinham principalmente dos seus hambúrgueres, o logotipo foi alterado para esse, mas só em 1952 que o nome mudaria oficialmente para simplesmente McDonald's. O primeiro logotipo oficial da marca seria esse carinha aqui, que eu acho que é para ser um hambúrguer. Só que em 1960 deram adeus para esse sujeito, porque os icônicos arcos dourados foram introduzidos, inspirados na arquitetura única que tinha sido utilizada nos seus restaurantes da década anterior. E embora os arcos tenham certamente evoluído desde então, o logotipo principal essencialmente ficou o mesmo. Outra empresa gigante que reformulou seu logotipo foi a Apple. Embora a empresa seja conhecida por seus designs minimalistas e ultramodernos, seu logotipo original em 1976 parecia mais medieval do que futurista. O logotipo atual é clara e simplesmente uma maçã. Não dá para dizer o mesmo do original, projetado por Ronald Wayne, que mostrava Isaac Newton sentado debaixo de uma macieira. A Apple deve ter percebido como isso era, meio complexo demais, já que apenas 1 ano depois foi alterado para o design muito mais alinhado à marca e agora icônico, que foi simplificado de novo de cores do arco-íris para preto e cinza nas décadas seguintes. Continuando a nossa viagem pelos logotipos, depois do ABBA, a IKEA provavelmente é a melhor coisa que veio da Suécia, e só de olhar para o logotipo azul e amarelo, dá para reconhecer claramente a sua herança sueca. Mas quando abriu, em 1951, o fundador Ingvar Kamprad, na verdade, queria esse logotipo vermelho, pois sentia que representava os preços baixos. Só que apenas 3 anos depois, em 1954, a IKEA trocou isso por esse logotipo marrom, que, se você quer saber o que eu acho, me traz uma ideia de algo desagradável, em vez de móveis com preços acessíveis. Só em 1967 que o logotipo da IKEA foi introduzido, mas a verdadeira história foi feita em 85, quando eles nos presentearam com aquelas deliciosas almôndegas. Isso sim é o melhor da exportação da Suécia. Produtos de beleza. Se tem algo que muda de década em década são as tendências de beleza. E com isso, houve algumas mudanças hilárias nas tecnologias usadas para seguir as tendências da época. Para começar, para quem usa maquiagem, agora existe um excelente produto conhecido como spray fixador, que impede que a maquiagem borre ou escorra devido ao suor ou umidade. Mas em 1947 essa maravilha não existia. Então a Max Factor, empresa de cosméticos fundada por Maximilian Faktorowicz, criou uma solução
interessante. Se chamava Hangover Heaven, direcionado principalmente para atrizes em sets de filmagem quentes. O aparelho permitia que elas resfriassem seus rostos, ao mesmo tempo que mantinham a maquiagem no lugar. Era basicamente uma bandeja de cubos de gelo usável, com cubos selados cheios de água que podiam ser congelados. Não é de surpreender que isso não pegou. Falando em permanente, pro desespero da maioria das pessoas que viveram nos anos 80, os permanentes estão de volta. Mas sabia que a primeira máquina de permanente não foi projetada para cachear o cabelo, mas sim para alisá-lo? Em 1928, a cabeleireira afro-americana Marjorie Joyner patenteou uma máquina em formato de capacete que prendia o cabelo em seções de 1 polegada e usava corrente elétrica para aquecê-lo, resultando no alisamento do cabelo. Embora tenha permitido que mulheres de todas as etnias usassem cabelos lisos, também podia ser usado por mulheres caucasianas para ter cachos. Claro, a beleza do resultado é bem discutível, mas a aparência do próprio aparelho é inegavelmente aterrorizante. O que as pessoas não fazem pela beleza, né? Falando nisso, o que vocês acham de eu voltar a usar permanente? Frutas. Nascidas da terra, as frutas são uma das melhores criações da mãe natureza. Mas nem todas as frutas que conhecemos hoje são como a mãe natureza originalmente pretendia, começando pelas bananas. Na sua forma mais pura, as bananas estavam longe de ser tão saborosas e fáceis de consumir como são hoje, considerando que elas, assim como as suas contrapartes selvagens ainda encontradas em certas partes do mundo, originalmente tinham cascas grossas e espessas e sementes enormes dentro delas, o que as tornava praticamente impossíveis de comer. As bananas com as quais estamos familiarizados foram selecionadamente cultivadas ao longo de séculos pelos humanos para diminuir drasticamente o tamanho das suas sementes, cruzando plantas com as características mais favoráveis. Como resultado, as sementes mal podem ser vistas nas bananas hoje, mas até mesmo variedades de banana mais modernas mudaram muito nos últimos séculos. Entre as décadas de 1870 e 1950, o tipo mais popular de banana nos Estados Unidos era a variedade Gros Michel. Embora possa parecer semelhante, era muito diferente das bananas que a gente descasca hoje em dia. Dizia-se que a Gros Michel era cremosa, rica, doce, azedinha e, por todos os relatos, muito superior à banana moderna. Então, se essa banana era tão perfeita, por que ela não existe mais? Bom, apesar das suas virtudes, a Gros Michel tinha uma vulnerabilidade crítica: o mal do Panamá. Essa doença fúngica se espalhava pelo solo e infectava as bananeiras, fazendo com que elas murchassem e parassem de produzir. Essa doença devastou plantações de banana, destruindo colheitas. E até o final dos anos 50, a Gros Michel não podia mais ser produzida comercialmente, encerrando assim o seu ciclo como a banana mais popular do mundo. O que nos leva à pergunta: que banana é essa que a gente está comendo hoje em dia? Bom, ela é chamada de banana Cavendish. Os produtores já sabiam do mal do Panamá no final do século XIX. Então, no início do século XX, pesquisadores começaram a desenvolver uma banana resistente à doença, resultando na prima da Gros Michel, menos saborosa, mas próximo o suficiente, que domina as prateleiras dos supermercados hoje em dia. Mas não são só as bananas que tiveram uma transformação, as melancias também. Sim, as refrescantes melancias que a gente devora naquele calor do verão são mesmo muito diferentes das de antigamente. Dá uma olhada nessa pintura do século XVII de Giovanni Stanchi. Se você observar o que se supõe ser um par de melancias, vai ver que as duas têm 6 segmentos triangulares, preenchidos com uma polpa espiralada, repleta de sementes grandes e escuras. O especialista em cultivo, o professor James Ninhuis, reverencia a pintura, afirmando que ela captura perfeitamente a forma inicial dessa agora querida fruta. Dizem que a melancia teve origem no nordeste da África e foi domesticada como fonte de água e alimento cerca de 4.000 anos atrás. Desde então, ela foi selecionadamente cultivada para ter menos sementes, menos casca e uma polpa vermelha mais suculenta e doce. Com todas essas modificações dos produtos naturais, eu tava pensando aqui, será que os cientistas não conseguem fazer a couve de Bruxelas ter um aroma menos, sabe, flatulento? Papai Noel. Era véspera de Natal no ano passado. A noite caía e eu deixei os meus biscoitos pro Papai Noel. Ansioso, eu não conseguia dormir. E pior ainda, tinha uns barulhos estranhos vindo lá de baixo. Devia ser o Papai Noel. Eu saltei alegre da cama, mas pra minha tristeza, tudo que eu vi foram os meus pais colocando presentes na árvore. E foi assim que eu descobri que o Papai Noel não existe. Mas isso me levou a uma verdadeira busca pra descobrir as origens do Papai Noel. E digamos que ele nem sempre foi o gordinho alegre que a gente conhece. Nas
tradições cristãs ao redor do mundo, os santos são celebrados com seu próprio dia de festa, um dia específico no ano em que as pessoas vão se empanturrar em sua honra. Um dos mais amados é São Nicolau, um bispo grego do século IV, que era reverenciado por sua generosidade aos pobres. Durante a Idade Média, as pessoas começaram a celebrar o seu dia de festa em 6 de dezembro, dando presentes às crianças na noite anterior. Com o tempo, a data dessa tradição deslizou para o dia 24 e 25, resultando em São Nicolau se transformando em um personagem um tanto mágico associado ao Natal, a presentes e a crianças em toda a Europa. Mas então, como é que o São Nicolau passou de padre para um velhinho gordo e alegre? Bom, de maneira bem interessante, essa mudança aconteceu graças aos colonos em Nova York. Os primeiros colonos holandeses levaram suas tradições para as colônias americanas, incluindo Nova Amsterdã, conhecida como Nova York hoje em dia. Essas tradições incluíam uma versão mitificada de São Nicolau, a quem eles se referiam como Sinterklaas, cuja mitologia tinha elementos do deus pagão Odin, um deus que voava pelo céu em um cavalo de 8 patas. Tá começando a ver semelhanças? No século XIX, as reflexões de escritores sobre o Natal e Sinterklaas moldaram o personagem do Papai Noel. O primeiro exemplo disso foi o livro de 1809 de Washington Irving, Knickerbocker's History of New York, onde ele introduziu a ideia de São Nicolau voando pelo céu em uma carroça entregando presentes às crianças. Em 1821, um poema intitulado The Children's Friend, de Arthur J. Stansbury, apresentou pela primeira vez a ideia de um trenó voador puxado por renas, mas foi o poema de 1822 de Clement Clarke Moore, comumente conhecido como A Noite Antes do Natal, que realmente popularizou os traços clássicos do Papai Noel. Ele incluiu as 8 renas e os nomes delas, o Papai Noel descendo pela chaminé, além de suas bochechas vermelhas e físico rechonchudo. Assim nasceu o Papai Noel que a gente conhece e ama, embora ao olhar algumas fotos antigas pareça que ao longo dos anos algumas pessoas tiveram interpretações distorcidas do velho São Nicolau, com algumas máscaras festivas horríveis. Cruz credo, acho que eu preferi o solene e tradicional São Nicolau lá do século IV do que essa monstruosidade aí. Nova York. A clássica perspectiva eurocêntrica da história dos Estados Unidos conta a história de Cristóvão Colombo descobrindo a América em 1492. Mas a realidade é que ele e seus companheiros eram pouco mais que invasores. As Américas já estavam habitadas pelos nativos americanos, claro, mas à medida que os europeus gradualmente se dirigiam para o Novo Mundo, as terras nativas foram alteradas além do reconhecimento. Ao longo dos séculos, os europeus e sua cultura se espalharam pela América, resultando no que é agora os Estados Unidos. E um lugar que tá irreconhecível é nada menos que Nova York. Antes das casas geminadas e dos arranha-céus, o icônico distrito de Manhattan, em Nova York, ou como os nativos chamavam, Mannahatta, era um estado florescente de vegetação e havia sido habitado pela tribo Lenape há séculos. Não apenas eles, mas também a vida selvagem como lontras, visons e até ursos. Na verdade, há evidências consideráveis de que a Times Square era antes um lago de castores. Mas em 1624 os holandeses chegaram e reivindicaram Mannahatta como a Nova Amsterdã. Só que isso durou pouco, porque os ingleses tomaram a terra e a batizaram de Nova York em 1664. Chegando aos anos 1700, a imigração europeia explodiu, já que muitos buscavam terra, riqueza e liberdade, sem mencionar o fluxo de africanos devido ao comércio de escravos. A cidade evoluiu rapidamente de uma cidade rural para um centro econômico, com suas fileiras de bairros e edifícios surgindo. A população da cidade de Nova York crescia rapidamente, e no século XIX os arquitetos estavam ficando sem espaço. Então, citando a cantora dos anos 80 Yes, a única saída era para cima. Empolgados com a ideia inovadora de prédios muito altos, possibilitados por tecnologias de construção em evolução, como estruturas de aço de alta resistência, os empresários da cidade começaram a esticar os limites para ver até onde poderiam chegar, cunhando o termo arranha-céu na década de 1880. Essas construções começaram no meio do século XIX, com construções como o Observatório Ledin, uma torre de madeira com reforço de ferro que tinha 96 metros de altura e dominava a área ao redor do atual Bryant Park, até que a torre queimou em 1856. Com o início do século XX, edifícios conhecidos como o Chrysler Building começaram a surgir do chão. Em 1930 ocorreu a emblemática ascensão do Empire State, e esse efeito dominó continuou, resultando no que antes era aquela Mannahatta rica em
natureza, se transformando verdadeiramente em Manhattan, a selva de concreto. Mas essa icônica cidade teve algumas transformações mais recentes, começando com a Times Square. Esse local, que já foi o lar de castores, passou a ser conhecido como Longacre Square na década de 1870, quando os arranha-céus de Nova York começaram a surgir. No começo do século XX, já ostentava uma riqueza de teatros, restaurantes e hotéis de alto padrão, embora mesmo com letreiros elaborados, ainda estivesse longe do paraíso de outdoors com telas de LED que é hoje. Mas mesmo naquela época, os publicitários viam como um local privilegiado para propagandas, e gradualmente foi adornado com anúncios de todos os cantos do mercado. Só foi renomeada como Times Square em 1904, depois que o jornal The Times construiu o arranha-céu central para os seus escritórios. Esse prédio, que não é mais de propriedade do The Times, agora é chamado de One Times Square, e é estranhamente em sua maior parte inutilizado, com exceção do espaço lucrativo de outdoors nas suas paredes. Apesar da impressionante condição da Times Square hoje, depois da Grande Depressão nos anos 1930, a área rica gradualmente declinou para a miséria. O que antes eram teatros e restaurantes prestigiosos se tornaram lojas para adultos e shows obscenos, e a criminalidade de todo tipo se tornou altamente prevalente. Nos anos 1970, a área da Times Square registrou o maior número de queixas de crime em toda a cidade, mas os anos 80 logo chegaram e trouxeram um novo ânimo para a vida. Provavelmente tinha a ver com aquela alegria do Jazzercise, e os prefeitos de Nova York prometeram devolver a Times Square à sua antiga glória. Nos anos 90, a segurança voltou, trazendo mais turistas do que nunca, e consequentemente anunciantes que pagavam mais, com outdoors maiores e mais brilhantes do que a praça jamais tinha visto. E agora vamos para nossa próxima parada no nosso tour de transformações em Nova York. Desde que foi inaugurada em 28 de outubro de 1886, a Estátua da Liberdade se tornou não apenas a matriarca de Nova York, mas um ícone global. Mas você sabia que ela tinha uma aparência consideravelmente diferente? O ano era 1865, e o intelectual político francês e ativista anti-escravidão Édouard de La Boulaye propôs a ideia da Estátua da Liberdade. Como um símbolo de amizade da França aos Estados Unidos, a estátua marcaria o centenário da independência e democracia dos Estados Unidos, valores compartilhados pelas duas nações. Projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, a Estátua da Liberdade era uma combinação de três principais inspirações. A primeira era Colúmbia, a personificação feminina nacional dos Estados Unidos. A segunda era Libertas, a deusa romana da liberdade. E a última era o deus romano do Sol, Sol Invictus. Como uma espécie de Frankenstein divino, nasceu a Estátua da Liberdade. Mas sabia que ela nunca foi originalmente verde? Na verdade, quando fez sua viagem pelo Atlântico pela primeira vez, ela tinha um brilhante tom alaranjado marrom de cobre, material do qual foi feita. Quando exposto aos elementos, o cobre passa por uma reação química conhecida como patinação, fazendo com que ele adquira uma cor esverdeada. Os criadores da estátua provavelmente estavam bem cientes dessa mudança, dada sua experiência em trabalhar com cobre. Mas a mudança de cor camaleônica da Estátua da Liberdade provavelmente deixou muitos nova-iorquinos confusos no século XIX, se perguntando o que estava acontecendo com seu novo marco de cobre. Fones de ouvido. Para muitas pessoas, fones de ouvido são itens essenciais. Deus sabe que eu estaria perdido sem os meus, mas não faz muito tempo que eles existem. Para entender como os fones de ouvido surgiram, a gente precisa mais uma vez falar sobre o telefone. Nos primórdios dessa tecnologia, para ligar para alguém por telefone, você precisaria falar primeiro em um operador, que conectaria sua ligação manualmente através de uma central telefônica. Essas estações eram cheias de operadores, cada um atendendo sua próxima leva de chamadas. Então, amplificar todas as ligações seria incrivelmente barulhento e impraticável. Ezra Gilliland, um inventor do século XIX, criou o que muitos consideram o início dos fones de ouvido. Seu dispositivo, baseado na tecnologia de alto-falantes patenteada por Alexander Graham Bell, consistia em um auricular que ficava no ombro do usuário e um microfone na outra extremidade, permitindo que o usuário ouvisse e falasse ao mesmo tempo. Basicamente, era uma versão primitiva de um headset. Imagina só jogar com esse negócio. Pouco tempo depois, a ideia dos fones de ouvido evoluiu para algo mais voltado para o entretenimento do que apenas funcional. Com a remoção do microfone e a introdução de um formato muito menor, surgiu o Electrophone na Inglaterra em 1895. Sem rádio ou Spotify nos primeiros anos de 1890, os nossos amigos vitorianos não podiam curtir música sem ir no teatro. Então o Electrophone foi inventado como um serviço de assinatura disponível em Londres, onde os assinantes podiam ouvir uma apresentação ao
vivo por meio de fones de ouvido especialmente projetados, com as músicas sendo transmitidas por uma linha telefônica. Segurando elegantemente os fones de ouvido em forma de estetoscópio abaixo do queixo, eles conseguiam festejar em grande estilo no conforto dos seus próprios salões. Com as evoluções subsequentes na tecnologia de fones de ouvido, como o desenvolvimento de uma alça de montagem de cabeça sem as mãos, impulsionado pelo interesse militar global no produto, não demorou muito para os fones de ouvido começarem a se parecer com o que a gente conhece hoje. Atualmente, a tecnologia sem fio torna usar fones de ouvido incrivelmente fácil e conveniente. Então, da próxima vez que você praguejar porque o seu AirPod caiu da orelha, lembra dos pobres coitados que tinham que andar por aí com essas coisas montadas na cabeça sempre que queriam curtir um som. London Bridge. A London Bridge é um dos marcos mais emblemáticos, com seu deslumbrante estilo neogótico e a sua engenhosa ponte levadiça hidráulica. Não, essa é a Tower Bridge. A London Bridge é essa aqui. Então, a London Bridge não é lá essas coisas, mas sabia que houve 4 versões diferentes dela? Historiadores teorizam que a original foi construída lá em 43 d.C. pelos romanos, quando fundaram a cidade de Londínio. Naquela época, essa ponte sobre o rio Tâmisa provavelmente era uma ponte flutuante, feita de tábuas de madeira sobre barcos ancorados. Isso fornecia uma rota de comércio útil, e por essa razão a London Bridge permaneceu no mesmo lugar desde então. Depois que os romanos partiram da Grã-Bretanha em 383 d.C., acredita-se que várias versões de madeira da London Bridge foram construídas sobre o Tâmisa, mas nenhuma delas durou muito. Só que em 1176, o padre Peter of Colechurch iniciou os esforços para construir uma mais resistente em pedra. Isso levou 33 anos para ser feito, mas de maneira bem impressionante durou mais 600 anos. Sua aparência e função eram particularmente interessantes. Em vez de ser apenas uma estrutura para ir de um ponto ao outro, os londrinos maximizaram o espaço real, construindo casas na ponte. Na verdade, a ponte foi o lar de cerca de 500 pessoas. Era um caminho traiçoeiro de casas de madeira empilhadas, cheio de inquilinos, comerciantes e pessoas que passavam. Esse arranjo lotado e movimentado era um pouco perigoso, como provado em 1212 e novamente em 1633, quando incêndios devastaram as casas. Mas como uma fênix renascendo das cinzas, a London Bridge permaneceu firme, com a ajuda de alguns reparos. Mas as casas na ponte seriam demolidas de vez nos anos 1750, para que a ponte fosse alargada para uma viagem simples e desobstruída para comerciantes e pedestres. No início dos anos 1800, após anos de incêndios e colapsos parciais, a London Bridge estava em péssimas condições. Então, o governo decidiu construir uma ponte completamente nova, 100 metros a oeste do local original. A nova London Bridge foi inaugurada em 1831 e ficou bem por cerca de 130 anos. Mas em 1962, descobriu-se que a London Bridge estava, na verdade, desabando e não suportava o aumento do tráfego de carros. Então, mais uma vez, a London Bridge foi reconstruída, nos dando a sua iteração atual. Projetada pelo engenheiro Harold Knox King, ela de fato não é muito impressionante, mas se você quiser ver a beleza da antiga London Bridge, é só ir para Lake Havasu City, no estado americano do Arizona. Tô falando sério, depois de derrubar a London Bridge nos anos 60, a cidade de Londres decidiu leiloá-la. Robert P. McCulloch, fundador de Lake Havasu City, comprou a ponte por 7 milhões de dólares e mandou para os Estados Unidos, e ao longo de 3 anos reconstruiu a London Bridge no Arizona. Vê se não é a coisa mais americana que você já ouviu. As pirâmides. As pirâmides de Gizé são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e com impressionantes 4.500 anos de idade elas não estão nada mal. Claro, sofreram um pouquinho com o desgaste, como todos nós, né? Mas sabia que originalmente elas tinham uma aparência completamente diferente. Em determinado momento, o Egito era uma das civilizações mais ricas e poderosas do mundo, governada por faraós que eram considerados por seus súditos como ungidos pelos deuses, existindo assim em algum lugar entre o humano e o divino. Devido a isso, as pessoas acreditavam ser crucial manter a majestade do faraó intacta, mesmo após a morte. Eles eram enterrados com tudo o que precisariam na vida após a morte, como ouro, comida, móveis e outras oferendas. Tudo contido na estrutura robusta da pirâmide, cujo formato não apenas permitia a construção de grandes edificações, mas também foi sugerido como se assemelhado aos raios de sol, em adoração ao deus Sol Ra. Mas como esses vasos divinos foram construídos e como é que eles eram originalmente?
literalmente. É uma ideia errada pensar que as pirâmides foram construídas por escravos. Na verdade, a maioria dos arqueólogos e historiadores hoje acredita que os trabalhadores eram provavelmente egípcios nativos pagos. Cerca de 20 mil homens teriam manuseado cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra ao longo de 20 anos para criar a Grande Pirâmide de Gizé. E embora o seu árduo trabalho certamente tenha resistido ao teste do tempo, existem algumas características importantes que não sobreviveram. De acordo com o professor Mohamed Megahed, do Instituto de Egiptologia da República Tcheca, a Grande Pirâmide originalmente tinha um revestimento fino de calcário branco, que lhe dava um acabamento suave e brilhante que refletia o sol. E não só isso, mas também tinha um topo com uma pedra preciosa em forma de pirâmide, conhecida como piramídeo, que desde então foi perdida ou roubada. Com o sol brilhando sobre o calcário branco e refletindo da ponta de ouro, é fácil entender por que os egípcios acreditavam que isso ajudaria seus faraós a transcender para um reino divino. Curiosamente, acredita-se que essas pedras de revestimento branco foram em grande parte removidas e posteriormente reutilizadas em outras construções por governantes egípcios. Há até evidências sugerindo que isso aconteceu durante o icônico reinado de Tutancâmon. Além disso, terremotos, chuvas e outras formas de erosão natural deixaram as pirâmides com uma aparência um pouco desgastada. Agora, com 1.800.000 inscritos aqui no Fala Sério, eu gosto de pensar que se todo mundo trabalhasse junto, a gente poderia construir um monumento de pedra bem impressionante, de preferência no formato do meu rosto. Mas eu tenho certeza de que você está ocupado, então eu também aceitaria um like, um comentário ou uma inscrição. Afinal, é a vontade dos deuses. Controles remotos. Com o surgimento das Smart TVs, é possível fazer praticamente qualquer coisa na sua TV. Aliás, os gráficos de análise aqui do canal mostram que há cerca de 51% de chance de você estar assistindo em uma TV agora. Toda essa sofisticação no uso da TV é facilitada por uma infinidade de botões e teclas nos nossos controles remotos. Mas nos primórdios da TV, os controles remotos tinham uma aparência completamente diferente. As experiências com a tecnologia televisiva começaram no final dos anos 1920, mas foi nos anos 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, que a popularidade da TV explodiu, tornando-a um item básico em cerca de 80% das casas americanas até 1960. Mas nos primeiros dias da TV faltava algo: o controle remoto. E não, ninguém estava sentado em cima dele. Os controles simplesmente não eram amplamente disponíveis. Naquela época você tinha que se arrastar até a TV só para trocar o canal. Absolutamente horrível. Mas embora os controles remotos tenham sido bem comuns até os anos 60, um controle remoto primitivo foi inventado em 1950 pela fabricante de TVs Zenith. Com a sua invenção, os usuários não precisavam mais levantar para controlar a TV. Então eles batizaram de forma apropriada de Lazy Bones, ou ossos preguiçosos. Mas o seu design era completamente diferente dos padrões de hoje. Não só era conectado por fio, como tinha um formato de bala com apenas 3 funções: volume, sintonia e energia. E os clientes tinham que pagar um extra de $30 por ele, que a propósito é aproximadamente equivalente a $377 em 2023. Embora os clientes apreciassem a facilidade do controle remoto, uma reclamação comum era que o cabo era perigoso. Ansiosa por melhorar, a Zenith lançou o Flashmatic em 1955, o primeiro controle remoto sem fio. Ele funcionava usando um feixe de luz para se comunicar com receptores na TV, embora funcionasse mal na luz natural do dia. Seu design ajudou a criar pioneirismo na tecnologia sem fio, embora a sua execução ruim significasse que a TV ficaria maluca se o sol brilhasse diretamente em um dos seus sensores de luz. Não é o ideal quando você está profundamente envolvido naquele episódio de I Love Lucy. Por hoje é isso. Me conta qual design antigo você achou mais interessante e não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no Fala Sério. Até a próxima!